tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá. Eita! O que virá depois? André Mendonça, relator do caso do Banco Master, tá aí, dizendo que virá mais. E ele sabe das coisas, né? Se ele falou é porque virá. Não tá palpitando, isso não é uma casa de aposta. É um ministro do Supremo, relator do caso. Olha, se o que já veio tá acabando com a reputação de uma galera grande aqui em Brasília, não só da política, imagina o que virá depois. E Ricardo veja, Nunes. quando ele se refere como Ah, é que se diz? Como é que cloud, se... a nuvem, cloud É é a nuvem. nuvem do sicário. Sicário era Luiz Felipe, aquele, Luiz nome Felipe, dele. exatamente, era aquele funcionário pau-mandado do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, encarregado do serviço mais sujo. O sicário era encarregado do serviço mais sujo, que era Não à toa se intimidar. chama sicário. É, Sicário eram os exatamente. capangas dos traficantes de droga e ficaram conhecidos como os capangas do Pablo Escobar. Exatamente. O sicário, o Luiz Felipe, que era o nome dele, foi preso em Belo Horizonte quando o Vorcaro foi preso também pela Polícia Federal lá em São Paulo. E o sicário foi aquele que se matou dentro da Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. Então ele está se referindo à quebra quer dizer, a conseguir Ao acessar a penetrar, nuvem, acessou. acessou a nuvem, irmão. A casa cai. Porque se você apaga do celular, mesmo assim fica na nuvem. Para apagar da nuvem, não é simples, é meio burocrático. Eu mesmo não sei apagar. Então, teve uma galera, inclusive no golpe, que não soube apagar. E aí, quando a polícia acessou a nuvem do Mauro Cid, por exemplo, acabou pegando um monte de prova contra os golpistas. Mas agora é a mesma coisa, acessou a nuvem. E a irmã do sicário já estava ameaçando o Daniel Vorcaro, o pai dele, o Henrique Vorcaro, toda a família, dizendo: Ó, eu acessei a nuvem do meu irmão, tenho várias provas para destruir vocês, quero dinheiro. Tava rolando essa chantagem. E agora a polícia acessou a mesma nuvem que a irmã tinha acessado. E, com base nisso, está o André Mendonça antecipando. Vem bomba por aí. Pois é, mas a bomba do dia de hoje, não tem nada a ver com o sicário. Tem a ver com o senador baiano, ex-governador da Bahia por 2 vezes, Jacques Wagner, que é o líder do governo no Senado. A PF, a Polícia Federal, hoje, autorizada pelo ministro André Mendonça, apreendeu 49 mil dólares em espécie em endereço ligado ao Jacques Wagner aqui em Brasília, endereço onde ele mora. Segundo a Polícia Federal, Jacques Wagner recebeu um apartamento e repasses de dinheiro do banqueiro Augusto Lima. Esse Augusto Lima é um baiano e ex-sócio do Daniel Vorcaro. Ou seja, fazia parte da mesma gangue, da mesma organização criminosa responsável pelo maior escândalo financeiro da história do Brasil. O Jacques Wagner, segundo a Polícia Federal, tentou atuar, não quer dizer que conseguiu atuar, na compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Ele teria também apresentado uma emenda a algum projeto lá no Senado para conceder empréstimos para beneficiários do BPC,
e atuado pela ampliação da margem consignável de trabalhadores CLT, que eram também interesses do banco do Daniel Vorcaro. É isso, essa é a grande bomba do dia. O que é que vai acontecer agora? O Jacques Wagner vai ficar onde está, como líder do governo no Senado, ou Lula, que está voltando da França, onde participou de uma reunião do grupo G7, das maiores economias do país, mas participou não porque o Brasil está entre as maiores economias do país, mas participou porque foi convidado pelo Maiores presidente da potências, no França. caso, porque eu acho que se fosse economia, a gente até tá ali perto. Mas Mas sim, o mas Jacques Wagner, G7 são as maiores, as sete maiores economias. O Brasil não está entre o as Jacques sete. Você... Wagner, só para a galera entender, ele é suspeito de ter favorecido o Banco Master com essas emendas em troca de propina, e aí diz que ele poderia ter recebido a suspeita um apartamento no valor de 2,5 milhões de reais em Salvador. E também dinheiro por meio da enteada dele, de uma empresa da enteada que estaria recebendo dinheiro de alguma outra empresa, do Vorcar. Então, a se confirmar isso, Também, além do dinheiro apreendido, dos 49 mil dólares em dinheiro apreendidos no endereço do senador Jacques Wagner aqui em Brasília, também foram apreendidos 13 relógios. 13 relógios valiosos. Existem fotos disso, existem fotos do dinheiro, está aí, foto do dinheiro apreendido. Fotografia essa que deve ser creditada à Polícia Federal. E tem também os relógios. Os relógios apreendidos. Aliás, o Jacques já tinha passado por um aperto desse, mas um aperto mais leve na época. Foi ainda na época da Operação Lava Jato, quando ele também sofreu uma apreensão de coisas, uma visita da Polícia Federal lá à casa dele. E aí foi apreendido um relógio de alto luxo, um Rolex, se eu não me engano, que é um relógio muito caro, que tinha sido presente da empreiteira Odebrecht, que é uma empreiteira de origem baiana. Dos baianos, eu conheci até o fundador da Odebrecht, doutor Emílio Odebrecht, o fundador. Veja como eu estou realmente envelhecido. Então tá a maior confusão em Brasília, porque, claro, é mais um nome. Você tinha até ontem o grande nome citado, quer dizer, os dois grandes nomes citados por envolvimento com o Banco Master eram o do Ciro Nogueira, senador como Jacques Wagner, só que o Ciro Nogueira é o presidente do PP, Partido Progressistas, e é do Piauí. Pro Ciro Nogueira, o Vorcaro deu tudo, absolutamente tudo. Era viagens, mesadas de 350 mil reais por mês. Viagens para onde ele quisesse, para onde o Ciro quisesse ir com a sua acompanhante do momento. Deu roupas para que o Ciro pudesse enfrentar melhor os Alpes franceses, o frio nos Alpes franceses. Deu tudo. O Ciro, inclusive, foi o tema de um editorial de hoje do Globo, dizendo: olha, mesmo por enquanto se tratando de um caso apenas de provas, evidências, etc. e tal, e que terá que ser julgado, examinado mais adiante, e a justiça dará a palavra final, mas são tantas as evidências de que o Ciro Nogueira, no mínimo, feriu o decoro parlamentar, que ele já deveria ser afastado pelo Senado agora. O seu Ciro Nogueira não pode continuar como senador. Ele tem que ser afastado. Isso foi o editorial do jornal O Globo de hoje. O Jacques Wagner não tem o número de evidências e de provas, do que for, de que teve um envolvimento com o Vorcaro,
no nível do Ciro, pelo contrário. Mas nada impede que, no prosseguimento das investigações pela Polícia Federal, se possam colher outras provas do envolvimento do Jacques Wagner com o Vorcaro ou com o sócio do Vorcaro, que é o banqueiro também, o ex-banqueiro a essa altura, Augusto Lima, e que é da Bahia. Daqui a pouco a gente vai pôr uma entrevista que o Jacques Wagner deu hoje, com exclusividade, à Band News, e onde ele se explica, se defende, etc. e tal. Mas está todo mundo à espera da volta do Lula da França para se saber o que é que vai acontecer. E aí? Porque o Lula, ele foi muito duro quando apareceu ali o possível envolvimento do filho dele, o Lulinha, com o caso do. Era o caso do Do INSS, se eu não me INSS, o engano. Do careca do INSS. E INSS, o Lula, e o que teve Lula uma ligação. disse, inclusive em entrevista, olha, eu já disse, ele constitua advogado, não sei o quê, porque vai ser, se for o caso da justiça decidir investigá-lo, vai ser investigá-lo e ele pagará pelo que fez, desde que se descubra e se tenha evidências e provas suficientes de que o Lulinha estaria envolvido. Essa história baixou. A temperatura dessa história do envolvimento do Lulinha baixou. Ou porque até agora não se descobriu nada que realmente implicasse o Lulinha, ou por outra razão qualquer. Mas o Lula disse publicamente: vai pagar se tiver feito besteira, se tiver cometido, vai pagar pelo que fez. Está todo mundo agora à espera de e o que é que o Lula vai fazer em relação ao Jacques Wagner, que é um dos amigos da vida do Lula. Os dois são tão amigos, tão ligados, que quando o Lula estava preso em Curitiba, na época, por conta da Operação Lava Jato, já tinha sido condenado pelo então juiz Sérgio Moro e acabou ficando 560 dias presos em Curitiba. Quando o Lula se convenceu que não teria como disputar, uma vez que estava preso, a eleição de 2018, aquela que foi ganha pelo seu Jair Bolsonaro, o Lula primeiro consultou o Jacques. Jacques, eu queria que você fosse o candidato no meu lugar. Já que eu não posso ser candidato, eu queria que fosse você. Foi a primeira pessoa que o Lula convidou, reservadamente, claro, para sucedê-lo como candidato do PT na eleição de 2018. O Jacques não quis, disse não para o Lula. Disse não para o Lula. Aí foi quando o Lula escolhe o Fernando Haddad. E o Fernando Haddad disputa com o Jair Bolsonaro, primeiro turno, passa para o segundo turno com uma campanhazinha curta de 30 dias, porque o Lula só desistiu quando a justiça disse lá no início de setembro de 2018, olha, não dá, você não pode, você está preso. Então, o Jacques tem esse nível de amizade de toda uma vida com Lula. Então, isso não vai ser fácil para o Lula. Quer dizer, se o Jacques tomar ele solitariamente a decisão de que, olha, enquanto eu estiver sob suspeição, eu me afasto da liderança do governo. Ou essa é uma decisão do Jacques, ou eu acho muito difícil que, se o Jacques quiser continuar como líder do governo no Senado, o Lula dizer não, sai da liderança. Acho muito difícil. Tal é o nível de amizade dos dois, mas esse vai ser um problema para o Lula resolver quando chegar. Quando Pois chegar. é. Mas vamos ouvir Agora, então agora, a agora, entrevista do agora, Jacques para a Band. Você já comentou da entrevista? Vamos ver. então põe, solta a entrevista do Jacques para a Band. Minha relação com o Daniel Vorcaro é praticamente zero. Eu nunca tive maiores entendimentos com o Daniel. O entendimento foi na venda do Credit Sexta, o Augusto Lima comprou o Credit Sexta, na verdade a rede de supermercado, junto com o fundo espanhol. Depois ele procurou
um banco para poder ter fluxo de caixa e fazer os empréstimos. Aí que entra o Banco Máxima na época e depois o Banco Master. Eu tive com o Daniel apenas 2 vezes. Uma vez quando ele veio se apresentar por estava entrando de sócio do Augusto Lima na questão do Credit Sexta. E a segunda vez quando o Augusto Lima me pediu uma indicação para... ele queria melhorar o nível do banco, ele queria uma indicação para a área jurídica do banco. Ele já tinha contratado Gustavo Loyola no Conselho de Administração para a parte econômica e ele queria alguém na área jurídica. O ministro Lewandowski tinha acabado de se aposentar do Supremo por conta dos 75 anos. Eu digo, olha, eu acho que não tem pessoa melhor. Foi a segunda vez que eu vi quando eu fui apresentar o ministro Lewandowski para eles. Só essas 2 vezes, não tem nenhuma relação com Daniel Borcari. O fato que você citou de que, eventualmente, o Augusto Lima me mandou a emenda, é normal. Qualquer senador é procurado pelos interessados na votação de uma matéria, tentando convencer a pessoa a votar naquela matéria. Vou repetir, o governo foi contra o aumento do FGC, da garantia do FGC, e eu, como líder do governo, encaminhei dessa forma, contra o aumento do FGC. Então não tem nenhum problema com isso. E repare, no Congresso Nacional, no Senado da República, eu converso com todo mundo. Converso com o presidente Davi, converso com o ex-presidente Rodrigo Pacheco e converso com o da oposição e do governo sem nenhum problema. Senador, sua pré-candidatura ao Senado segue mantida mesmo diante dessa operação e mais. Tem algum receio do governo Lula lhe isolar para que esse assunto não venha a contaminar a pré-candidatura do presidente? Jota, eu só tenho CPF, não tenho empresa, não tenho nada. Eu tenho um apartamento, que é o apartamento que eu moro, e meu sítio lá em Andaraí. Esse é meu patrimônio e está declarado no imposto de renda. Então minha candidatura se mantém. Aliás, você deve se lembrar que em 2018, quando eu também fui candidato ao Senado, teve uma busca e apreensão na minha casa por conta da Fonte Nova, em 18 de fevereiro. Dessa vez foi em junho. Eu fui candidato, mantive minha candidatura e fui o senador mais bem votado da história da Bahia. Não estou dizendo que isso vai se repetir, mas eu não tenho por que retirar minha candidatura. Minha candidatura está mantida e, repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem e pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois inocentado e está aí como presidente da República. Para você apontar culpa, né? No caso do Ciro Nogueira, encontraram lá a tal da emenda que amplia ainda mais o fundo garantidor de crédito. Isso ia possibilitar muito mais investimento no banco dele, ele ia poder roubar mais dinheiro. No caso do Jacques Wagner, a polícia está procurando. Qual é a contrapartida? Se for isso, por enquanto, não sei se vai se sustentar, porque se ele votou contra, ele tem um bom argumento. Não, ele votou contra. Mas, enfim, eu acho que está mais sólido a situação dele do que a do Ciro, não que esteja tranquilo, está muito pelas suspeitas que a gente ouviu, apartamento, vai conseguir explicar se ia receber ou não um apartamento. A polícia ouviu, pegou uma conversa e achou que estava decifrando um código ali. Na conversa tinha altura 2,45 metros. Eles estão supondo que é um apartamento de 2,45 milhões de reais que estaria sendo dado. Vamos ver se tem outras provas além dessa conversa que foi decifrada dessa forma pela polícia. Mas a contrapartida também tem que ser mostrada. E se for essa daí que ele votou contra, não se sustenta. Mas de todo jeito, ele pode estar numa situação, vamos dizer, menos grave no seu envolvimento com o Banco Master, com o banqueiro Daniel Vorcaro, o outro Augusto Lima, do que pode estar numa situação de envolvimento menor do que a do Ciro Gomes. Mas tem envolvimento de todo jeito.
tem o que Aí o explicar de pessoal todo pega, jeito. mas tem, E a né? gente não pode cobrar, O Augusto lá, o a gente sócio não, do a gente não Bocardi. pode,